Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Uma satisfação imensa estar de volta aqui, passando mais uma análise completa para vocês. Hoje falando sobre um fundo imobiliário muito querido da nossa Bolsa de Valores. É um fundo imobiliário que tem qualidade para todo lado, qualidade de inquilinos, qualidade de imóveis, qualidade de gestão. A gente está falando do Alianza Trust, o ALZR11, tá? Inclusive é um fundo imobiliário que eu tenho comprado muito recentemente. Recentemente adicionei o ativo na minha carteira. Então, fiquem por dentro desse relatório até o final, que a gente vai trazer as principais informações que você precisa saber para ver se compensa ou não investir no ALZR11. Se você gostar desse vídeo, desse conteúdo gratuito de qualidade, que a gente está sempre trazendo aqui toda semana para vocês, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Vamos então para o vídeo logo após a vinheta. Até lá! Fala galera, vamos então falar do ALZR e eu vou começar essa análise completa de uma forma um pouco diferente. A gente vai começar aqui da nossa plataforma, tá? Então eu vou mostrar alguns dados sobre o ALZR, algumas notas que os nossos usuários deram para o ALZR dentro da nossa plataforma. Então se você não sabe, você pode aqui pesquisar qualquer fundo imobiliário que você queira olhar e a gente traz dados diretamente desse fundo imobiliário sobre os imóveis, a gente traz os rendimentos, a gente traz o preço sobre o valor patrimonial, né? Tudo para você poder tomar uma decisão melhor de investimento. E com esses dados você consegue adicionar esse fundo na sua wishlist. Você faz uma análise fundamentalista desse fundo, que é exatamente o que eu vou mostrar aqui que os nossos usuários fizeram. Então se você vê o histórico do ALZR, né, começando o histórico do ALZR, você vê que ele é um fundo que explodiu muito em 2019, ele chegou a valer R$ 144. Na pandemia foi jogado lá para baixo, para R$ 83, e agora ele se recuperou e tem andado aí um pouco de lado desde um ano mais ou menos. Aí nos últimos 12 meses ele tem andado um pouco de lado, um pouco para baixo. Teve essa queda muito considerável aqui por conta do fantasma da tributação dos dividendos. Esse foi o momento inclusive que eu comecei a comprar o fundo, né? Comecei a investir no ALZR exatamente aqui e agora ele já deu uma retomada aí, até surpreendendo positivamente por conta do ruído, né, de tributação de dividendos que tem caído bastante. Então, para quem não sabe, né, existia uma proposta do governo de taxar os rendimentos dos fundos imobiliários e essa proposta já foi descartada pelo governo. Então, os fundos imobiliários permanecerão isentos, pelo menos por enquanto, tá? É importante que vocês saibam isso, tá? Então, existe a possibilidade que eles sejam tributados no futuro. Só que provavelmente, né, daqui a uns 5, 6, 7, talvez 10, 15 anos, isso de fato ocorra. Por enquanto é uma indústria que está muito no começo e provavelmente por conta disso o governo não quer tributar. Mas vamos voltar aqui para a nossa análise do ALZR. A gente tem os nossos usuários dando uma nota média de 8,35 de 10 para o ALZR, uma nota muito boa, nota positiva, tá? E o GeoExpert, que sou eu que dou a nota geralmente, a gente tem um 8/10 aqui, que é uma nota muito boa também para um fundo imobiliário, tá? Então vamos direto aqui na nossa área de conteúdos, onde a gente pode ter acesso à análise completa do ALZR que foi feita pelos nossos colaboradores Lucas Aze e Tarsis, tá? Então vamos abrir o PDF aqui. E aqui a gente tem a nossa capa bem bonita. Então vamos à nossa introdução ao fundo. É listado sob o ticker ALZR11 na B3. Então o Alianza Trust Renda, ele tem como objetivo disponibilizar ao mercado um portfólio diversificado de ativos imobiliários para prover renda de alta qualidade com previsibilidade. Então aqui no objetivo do fundo você já sabe exatamente o que esperar do ALZR, tá? Qualidade muito alta de imóveis, diversificação para você ter uma previsibilidade de resultados muito maior. É um fundo híbrido, né, nos dias de hoje. Então você tem imóveis comerciais, imóveis logísticos, né, galpões logísticos, e recentemente ele adquiriu um ativo no segmento de data centers, tá? Então o fundo é muito focado tanto na parte comercial, na parte de varejo, como na parte logística de galpões, e recentemente entrou nesse mercado de data centers, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, porque é um mercado que ele tem entrado recentemente, tá? As operações do fundo são feitas no estilo Build to Suit. Para quem não conhece o que é o Build to Suit, é basicamente uma modalidade no qual o locador, né, o locador que é o LZR, ele constrói o imóvel para aquela empresa. Então você tem um galpão logístico, por exemplo, sei lá, da Magazine Luiza. Então a Magazine Luiza faz algumas exigências para o LZR, o LZR
adiciona todas as características daquele imóvel que a Magazine Luiza quer, e aí a Magazine Luiza assina um contrato, geralmente de um prazo maior, né? Porque o Build-to-Suit, ele tem um risco para quem está fazendo aquelas modificações, então geralmente tem um prazo maior, é um tipo de contrato atípico, geralmente, enfim. E o Sale and Leaseback, que é um tipo de modalidade que as empresas estão utilizando bastante agora, que basicamente o que elas fazem é o quê? Vamos dizer que eu tenho um galpão logístico, tá? Eu tenho aquele ativo imobilizado, depreciando, às vezes, dentro do meu portfólio. É um ativo também que, eventualmente, posso acabar pagando um pouco de imposto sobre ele. Então, eu vendo esse ativo para o fundo imobiliário, né? Faço um arrendamento, um contrato de arrendamento, e eu continuo locando esse ativo. Então, eu limpo o meu balanço, coloco caixa para minha empresa, para eu conseguir investir em outro lugar, então é positivo para a empresa. Consigo acabar batendo imposto também, porque eu tenho uma despesa com aluguel, né? A despesa com aluguel ela vai reduzindo o meu lucro tributável. Então tem diversas vantagens para a empresa fazer isso e, consequentemente, para o fundo imobiliário também, que acaba tendo uma gestão especializada daquele imóvel. Então são duas modalidades aí, dois tipos de operações bem comuns no mercado de fundos imobiliários. Até o presente momento, o fundo já emitiu quase 1 milhão de novas cotas, são mais de 85 mil cotistas e um valor de mercado de 580 milhões. Então a gente está falando de um dos maiores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Uma taxa de gestão que é até abaixo da média do mercado, né? Você tem 0,95% ao ano sobre o valor de mercado. A gestora é a Aliança, administradora BTG Pactual. Recentemente anunciou a quarta emissão, na quarta emissão já está ocorrendo. Na época que foi escrito esse relatório, ela estava recém-anunciada. O patrimônio líquido é de 460 milhões, valor de mercado de 570 milhões, valor patrimonial por cota de 102,50 e o preço da cota aqui no fechamento do dia 21/5 a R$125. Se você for olhar, era mais ou menos aqui, né? O fundo caiu bastante depois desse relatório, chegou a bater 118, 117 ali e logo depois voltou. E você vê que realmente é um fundo que é negociado com ágio em relação ao seu valor patrimonial, exatamente por conta da qualidade que é esperada dele do mercado. Se você for olhar o dividend yield dos últimos 12 meses, 5%, tá? Então você vê que não é um dividend yield muito alto, é um dividend yield até talvez abaixo da média do mercado, mas exatamente por conta da qualidade do portfólio, né? O mercado ele vê com muitos bons olhos a gestão do ALZR. O último pagamento de 0,54%. Quando a gente olha aqui, o último pagamento foi 0,66%, né? Mais atualizado. E participação no IFIX de 0,6%. Quando você fala da gestão do ALZR, qual que é o foco, né, da Aliança realmente? É uma equipe experiente que tem um track record muito extenso no mercado, tanto na parte de finanças quanto em real estate também, que é onde eles trabalham efetivamente nos dias de hoje. Ele busca focar em contratos atípicos de longo prazo. Então, geralmente se a empresa vai fazer um build to suit, ela tem que ter uma contrapartida, né? O fundo imobiliário ele tem que ter uma contrapartida por ter tomado esse risco extra de adaptar o imóvel à vontade do locatário. Então, geralmente eles têm uma diligência muito grande com o locatário em relação ao rating, né? Que basicamente o rating, para quem não conhece, é o quão endividado está aquela empresa, como está o fluxo de caixa daquela empresa está queimando caixa, como é que está o EBITDA em relação à dívida, né? Então, quando a agência de rating ela olha essas diversas métricas, ela atribui uma nota para a qualidade da dívida daquele ativo, quanto que ele é solvente, né? Quanto ele tem a possibilidade de pagar endividamento. E além disso, né, ela tem mais algumas exigências, faturamento anual igual ou superior a 500 milhões de reais e patrimônio líquido igual ou superior a 100 milhões de reais. Então, é um fundo altamente exigente com os seus locatários. Além disso, né, os ativos alvos eles devem ser alocados por meio de contrato atípico, um prazo mínimo de 5 anos, conter uma cláusula que o inquilino é responsável pelos custos operacionais do imóvel e serem comprados com cap rate maior ou igual a NTNB mais 3%, tá? Então isso é bem interessante porque isso evita com que o ALZR faça compras que estejam fora, desalinhados com o interesse do cotista, né? Que é exatamente sempre comprar ativos que estejam remunerando muito bem o capital daquele cotista. Não basta você fazer várias emissões e comprar imóveis a qualquer cap rate, né? Aceitando qualquer preço do mercado, porque ao longo dos anos você vai acabar destruindo o valor para o cotista. E o ALZR ele tem esse foco aqui realmente de conseguir sempre um cap rate maior que a NTNB longa, né, que é o Tesouro IPCA+, com prazo próximo ao vencimento do contrato ali. Geralmente o NTNB é um prazo de 2035, tá? Geralmente é dessa forma que você precifica também os fundos imobiliários, para ver se eles estão baratos ou caros. Você compara com a NTNB longa, tá?
Qual é o objetivo dessas restrições, né? Você tem uma previsibilidade de receita muito maior, então raramente você vai ter um inquilino que esteja inadimplente ou que eventualmente não possa fazer uma renovação do seu aluguel por conta de falta de dinheiro, né, por conta de um endividamento. Isso gera o quê? Renda recorrente e valorização de patrimônio, que é exatamente o que a gente tem visto do LZR ao longo dos últimos anos. Aqui fala um pouco das emissões do fundo, né, do cenário do fundo. Atualmente eu acho que a parte mais interessante é a aquisição do imóvel da Sky, né, relacionado a que o fundo ele tenha entrado agora na parte de infraestrutura digital através da parte de data center. Então ele alterou essa política de investimentos para poder entrar dentro desse mercado, que é um mercado muito pouco desenvolvido no Brasil ainda. Lá fora você tem alguns REITs muito interessantes. Se você tiver interesse em olhar REITs que investem em data centers lá fora, dá uma olhada no Equinix, né? Tem outros REITs também bem grandes lá, mas dá para ter uma noção de como esse mercado tem um potencial muito grande no Brasil. E a LZR ele foi o primeiro fundo imobiliário a ingressar nesse setor de infraestrutura digital. Então um passo muito grande aí para um fundo imobiliário que, apesar do seu tamanho, apesar de ser tão tradicional, mostra que está sempre tentando inovar dentro do mercado. Isso é muito interessante, tá? É uma movimentação parecida com a HGLG, por exemplo, que está agora desenvolvendo imóveis. Então os fundos eles têm que sempre estar buscando novas tendências do mercado, e eu acho que o LZR e a HGLG fazem um excelente trabalho nesse quesito. Olhando aqui as emissões anteriores, você vê que o fundo começou com 2 imóveis e 906 cotistas em janeiro de 2018 e hoje em dia já tem 15 imóveis locados, então uma diversificação muito maior e mais de 87 mil cotistas. É muita gente que entrou no LZR ao longo desses 3 anos e meio. Então, rapidamente o fundo cresceu muito, tá? Se a gente for olhar os ativos do fundo aqui, o que a gente vê? São bem diversificados, né? Desde o edifício comercial até um galpão refrigerado, e estão totalmente 100% no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Uma concentração muito grande aí no sudeste do Brasil, com concentração na região metropolitana de São Paulo. Depois vocês olhem lá o relatório, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar gratuitamente esse relatório da LZR que a gente fez para vocês, tá? E vocês dêem uma olhada lá nos ativos do fundo, mas são ativos bem interessantes. Você tem Atento aqui, Air Liquid, BRF em Bauru, BRF Guarulhos, IPG São Paulo, Aptive. Então aí diversos ativos, geralmente bem localizados ali na região metropolitana de São Paulo, né? Edifícios comerciais, você tem um laboratório aqui, por exemplo. Todos eles com contratos atípicos, tá, pessoal? Que é meio que a regra do ALZR. Edifício comercial monousuário, data center, né? Que aqui o edifício da Sky, que foi recentemente adquirido. E aí você tem o ativo Fenza da Coca-Cola, que está em processo de diligência, né? Que a Coca-Cola assinou essa operação Build to Suit, então o LZR está preparando esse imóvel para a Coca-Cola. É um fato relevante aqui de 27 de abril, provavelmente já está próximo aí de ser inaugurado. E você também tem um ativo Pandurata na operação Sale and Leaseback, né? A Pandurata é proprietária das marcas Balduco, Visconti e Tommy, uma das maiores e mais tradicionais empresas de alimentos do Brasil. Então você vê, olha só, Coca-Cola, Balduco, né? Empresas realmente muito grandes, as maiores do Brasil, estão sendo inquilinos, né, do LZR. E o LZR, por conta daquela diligência que ele faz com seus inquilinos, ele acaba ficando com os melhores inquilinos do Brasil. Isso é muito interessante para quem tem interesse em investir no fundo. Vamos falar um pouco dos contratos do fundo agora. Os contratos eles são reajustados pelo IPCA, possuem um prazo médio de 9,3 anos, tá? E são reajustados na grande maioria no início do ano, janeiro e fevereiro. Essa configuração da LZR, uma boa previsibilidade de renda para os próximos anos, considerando que não há vacância nem inadimplência em nenhum imóvel até o momento. Então, você vê que realmente essa diligência que ele tem com os tipos de locatários que estão entrando dentro dos imóveis do LZR, acaba dando um resultado muito positivo na parte de vacância e na parte de inadimplência. Então, como você constrói um imóvel para o inquilino, né, você acaba exigindo um pouco mais dele, você consegue fazer um contrato atípico, você consegue fazer um contrato de um prazo um pouco maior, você tem um prazo médio de 9,3 anos aqui, é bem alto, tá? Para um fundo imobiliário, então você acaba conseguindo uma qualidade muito boa de inquilino também e reduzindo os seus riscos posteriormente por conta desse custo maior que você tem no início, tá? Tem muita gente que, tem muitos fundos imobiliários que acabam captando de qualquer forma, que acabam aceitando qualquer inquilino, e isso eventualmente mais cedo ou mais tarde acaba impactando os resultados do fundo. Então a gente vê que o LZR, ele é um fundo bem chato com isso aí e que acaba dando
muita previsibilidade de receita, muita qualidade, muita segurança para os cotistas por conta dessa diligência. Quando a gente olha os rendimentos aqui, os rendimentos são bem lineares, né? A gente teve uma queda aqui por conta principalmente da pandemia, provavelmente, tá? Se a gente for olhar aqui, o fundo voltou a aumentar os seus rendimentos após um período de queda. Então você teve um período aqui que o rendimento era um pouco maior que 0,6, depois ele caiu bastante em 2019, aí ele voltou para 0,6, depois caiu de novo, né, em 2020. Você vê que sempre aqui, mais ou menos em outubro, novembro, é quando você tem uma queda dos rendimentos do fundo, né? A redução dos rendimentos em relação aos meses anteriores deve-se ao aumento de quantidade de cotas do fundo derivadas da última captação. Então, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: quando você tem uma captação nova, você tem uma queda do rendimento, realmente, porque você tem esse dinheiro em caixa, né, que o fundo tem que alocar, e como ele está rendendo o CDI está muito baixo, isso acaba impactando o resultado do fundo. Mas, no entanto, no momento que o fundo já consegue realocar aquele capital, o rendimento ele vai voltando, né? A expectativa aqui é que se mantenha nesse patamar de 0,6 por cota, né? Exatamente isso que acontece. Então, e tem outra coisa também, tem umas certas metas de alocação de capital que o ALZR, até ele cumprir essas metas, provavelmente ele vai fazer isso na quarta emissão agora, ele não cobra uma taxa de gestão, tá? Uma parte da taxa de gestão sobre aqueles ativos que estão líquidos ali no CDI. Isso é muito positivo, tá? Porque tem muito fundo que capta muito grande, depois fica muito tempo para alocar e fica prejudicando o rendimento do cotista. O ALZR ele tem essa preocupação, então a gente vê que é realmente um fundo muito focado no cotista, um alinhamento de longo prazo aí com o cotista muito positiva. Com certeza é um fundo que compensa você olhar aí para ter em carteira. Recentemente eu adicionei na minha carteira de julho, agora fiz uma compra bem grande no ALZR, achei que estava num valor bem interessante e decidi fazer parte aí, agora sou cotista do ALZR, muito feliz. Vamos lá. Uma situação normalizada do fundo, projetos que o rendimento da cota seria na ordem de 0,77. Então, muito acima aqui, né, do que a gente tem visto nos últimos anos, mas é a projeção, tá? Sem considerar a correção da inflação, devem permitir distribuições de rendimentos na faixa de 0,71, 0,73 ao mês. Então, se você considerar isso aqui, você considera que o fundo ainda tem 10 centavos mais ou menos de rendimento para aumentar ao longo dos anos. Então, considerando o preço de hoje, um futuro de 72 centavos por cota, o LZR pode chegar a pagar 6,88% ao ano, isento de imposto, enquanto o Tesouro IPCA mais longo está pagando na faixa de 4,2% mais IPCA, com imposto mínimo de 15%. Né? Então, você considera aqui mais ou menos que ele está pagando cerca de 3% acima do Tesouro IPCA, a NTNB longa. Então, bem interessante assim. Não é mega barato, né, o LZR, a gente vê lá que ele tem um ágio em relação ao valor patrimonial, mas por conta da qualidade do fundo, talvez faça sentido ter uma parte da LZR na carteira, e vocês têm que avaliar. Nosso intuito aqui não é fazer uma recomendação de investimento, é sim trazer informações para vocês tomarem uma decisão de investimento por si próprio. Quem entrou lá no IPO do ALZR até hoje já recebeu R$ 21,40 em rendimentos, e caso quisesse vender teria 27% de lucro, totalizando uma rentabilidade de 48% nos 40 meses de existência do fundo. Isso é muito acima do IFIX, tá? Então, o LZR tem mandado muito bem nesse quesito. Os autores desse relatório são os nossos colaboradores Lucas Aze, Tarcísio Pedrada. Sigam eles lá nas redes sociais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa apresentação do LZR. É um dos fundos que eu tenho visto que mais tem qualidade, tá? E que eu tenho adicionado recentemente à carteira por ter achado realmente que o fundo está indo por um caminho muito interessante, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você investe em LZR ou conhece aquele amigo que investe em LZR, passa esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito dessa análise rápida aqui que a gente fez sobre um dos melhores fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Um abraço a todos e até semana que vem.